Um outro conjunto de questões, Sra. Ministra, sobre acesso ao direito, apoio judiciário, pagamento de honorários a advogados. Sra. Ministra, queria em primeiro lugar resolver aquilo que são responsabilidades que não lhe quero pedir, não quer pedir ao Ministério, nem quer pedir a este Governo, porque são responsabilidades crónicas. Porque, Sra. Ministra, há um problema que é um problema central. É que estes atrasos no pagamento dos honorários de advogados não são problemas de hoje, nem são problemas de há 6 meses, nem são problemas de há 3 anos. São problemas que cronicamente se repetem, Sra. Ministra. Cronicamente se repetem e há atrasos de anos no pagamento de honorários aos advogados, quer no âmbito do apoio judiciário, quer no âmbito do acesso ao direito, que são coisas distintas e em relação às quais eu gostava de fazer aqui a distinção, porque julgo que até nesta audição é certo que as coisas andam lado a lado, mas não são coisas, não são realidades idênticas, são realidades distintas. E tem que se fazer essa distinção. Mas, Sra. Ministra, este é um problema crónico e que, mais do que soluções temporárias, julgamos que nós deve ter soluções definitivas. Em relação à forma como são contabilizados os custos para o sistema de justiça dos pagamentos no âmbito do sistema de apoio judiciário, mas também naquilo que são os custos para o sistema de justiça no âmbito do acesso ao direito, que são outra questão completamente distinta, daquilo que são os mecanismos de verificação dos honorários a pagar pelo Estado, porque, Sra. Ministra, nós não temos dúvida nenhuma em relação àquilo que possam ser eventuais irregularidades ou até práticas de crimes, como já vimos anunciados na comunicação social, nós não temos a mínima dúvida em relação a essas questões, porque irregularidades e crimes têm que ser combatidos e têm que ter uma resposta que é uma resposta própria. Agora, isto não pode justificar o atraso no pagamento de honorários e não pode justificar, sobretudo, atrasos crónicos no pagamento de honorários devidos aos advogados. E, sobretudo, não pode pagar o justo pelo pecador. E não podem pagar cerca de 9.000 advogados por uma minoria de advogados que cometam irregularidades E, aliás, a Sra. Ministra, deixe-me só fazer já agora esta nota de rodapé. A Sra. Ministra fez aqui um longo elenco, deixou-nos aqui um longo elenco de irregularidades e de ilegalidades detectadas no âmbito da auditoria. Mas, Sra. Ministra, também já agora queria dizer-lhe outra coisa. É quase um dado adquirido no funcionamento dos nossos tribunais que, em matéria de apuramento de custas e apuramento de honorários, muito poucas vezes há duas contas que batam certo. Aliás, eu até remeto, deixa-me ver se encontro aqui o comunicado do próprio Ministério da Justiça em relação às custas judiciais, que é uma dificuldade enorme em haver uma homogeneidade na aplicação dos regimes de custas. E o mesmo se passa em relação ao apuramento dos honorários, Sra. Ministra. Aliás, nos tribunais, reclamações em relação aos honorários atribuídos aos defensores oficiosos, eu vi inúmeras durante vários anos, e é um problema que agora está provavelmente agravado por força da inexistência de mecanismos de verificação daquilo que são as notas de honorários lançadas e os pagamentos que são efetuados. Mas, Sra. Ministra, este problema tem que ter uma solução que seja uma solução definitiva. Em termos de apuramento daquilo que são os honorários devidos aos advogados e de mecanismos de pagamento dos honorários, porque, Sra. Ministra, é o facto, a Sra. Ministra faz aqui uma avaliação em relação à dependência dos advogados em relação ao sistema de acesso ao direito. Há muitos advogados que de facto dependem, há muitos advogados cuja subsistência, não só profissional, mas pessoal, depende do pagamento destes montantes. Sra. Ministra, mas isto tem que ver também com a forma como o apoio judiciário está organizado. Tem que ver com a forma como o apoio judiciário está organizado. E tem que ver também com aquilo que são as condições concretas de exercício das profissões de milhares de advogados portugueses. Agora, aquilo que não se pode fazer é, há advogados que prestaram que desempenharam as suas funções profissionais no âmbito de um sistema que não foram eles que definiram. Foi quem tem competência legal para o fazer. Foi esta Assembleia da República, com as leis que aprovou, e foram os governos que, ao longo do tempo, acertaram os mecanismos com a Ordem dos Advogados e outras entidades para fazer esse pagamento. Agora, não se pode vir pedir aos advogados que desempenharam as suas funções no âmbito daquele sistema de acesso ao direito e no âmbito do apoio judiciário, que têm que ficar à espera meses a fio para poderem receber os seus honorários. E, aliás, Sra. Ministra, que já agora também dizer-lhe outra coisa. Há verbas, ou pelo menos havia até há muito pouco tempo, há verbas em dívida no pagamento aos advogados
no âmbito do sistema sítios, cujas notas de honorários não são da responsabilidade dos advogados, são da responsabilidade das secretarias judiciais e que estavam em dívida até há pouco tempo. O PCP teve, aliás, a oportunidade de apresentar o requerimento ainda ao anterior Governo sobre esta situação e, Sra. Ministra, nesse caso estamos perante notas de honorários que não são da responsabilidade dos advogados, são da responsabilidade das secretarias judiciais e que correspondem àquilo que são montantes em dívida aos advogados, em relação aos quais os advogados não têm qualquer tipo de interferência e que, portanto, a haver alguma situação de irregularidade não é da responsabilidade dos advogados. E a verdade é que essas verbas estavam em atraso até há muito pouco tempo. E, portanto, esta questão, Sra. Ministra, tem que ser de uma vez por todas resolvida e, sobretudo, tem que ser resolvida tendo em consideração duas ou três questões que para nós são essenciais e julgamos que são essenciais e que devem ser consideradas. Uma primeira é que nestas questões em concreto estão envolvidos direitos fundamentais dos cidadãos. Porque o trabalho que é desenvolvido pelos advogados nesta área visa garantir uma responsabilidade do Estado de garantir a todos os cidadãos o direito de acesso à justiça e aos tribunais. E essa é uma exigência que não pode, de forma alguma, ficar beliscada. Por outro lado, há aqui responsabilidades do Estado que são assumidas pelo Estado por interposta pessoa dos advogados e através do sistema de acesso ao direito e de apoio judiciário que, em cada momento, está em vigor. E, Sra. Ministra, estas são questões que têm que ver com opções políticas. E devo dizer-lhe que, na nossa perspectiva, vemos com muita preocupação as afirmações que a Sra. Ministra fez, aliás, e constam de um comunicado do Ministério da Justiça, de acordo com os quais o atual modelo de apoio judiciário não é sustentável, não só pela fragilidade do sistema, mas pelo volume de despesa que ele implica. Sra. Ministra, aquilo que nós estamos em presença em relação ao apoio judiciário é de um modelo definido pelo Governo, ainda pelo Governo do PSD e do CDS, uma lei que ainda vem dessa altura, que foi entretanto alterada, é certo, foi entretanto alterada algum tempo depois, mas, Sra. Ministra, nós estamos perante um modelo de apoio judiciário que hoje exclui muitos portugueses do acesso ao direito e aos tribunais, porque, apesar de não terem rendimentos que lhe permitam fazer face aos custos com a justiça, também não estão em condições de receber apoio judiciário. E se a Sra. Ministra quiser, posso relatar alguns exemplos concretos de cidadãos que se viram impossibilitados de exercer os seus direitos, porque, por um lado, não têm acesso ao apoio judiciário, mas, por outro lado, também não têm condições para fazer face aos custos que a justiça portuguesa comporta. E a verdade é que nós temos uma das justiças mais caras da Europa. Mais caras da Europa. Não só com aquilo que significa as custas judiciais, mas também com aquilo que significa o tipo de encargos, particularmente com os honorários de advogados e outros custos com a justiça. E, portanto, Sra. Ministra, é verdade que esta é uma despesa significativa para o Estado, Sra. Ministra, mas aquilo que é preciso ter em conta é que, de outra forma, com um sistema de apoio judiciário ainda mais restritivo, o Governo atingirá objetivos de redução da despesa. Agora, aquilo que não conseguirá fazer é garantir o cumprimento daquilo que são as suas obrigações, de garantir a todos os cidadãos, independentemente dos seus recursos económicos, o direito de acesso à justiça e aos tribunais. Relativamente à questão do parque prisional, já creio ter abordado, acesso ao direito. Sr. Deputado, não duvide um segundo de que, e eu já fiz questão aqui de o referir, o acesso ao direito é sagrado. Esta equipa tem um passado de intervenção nessa matéria que não admite uma dúvida sobre a questão. E, portanto, nunca, em situação alguma, haverá qualquer limitação do acesso ao direito. Coisa distinta e diversa é se o sistema de apoio está a funcionar como deve ser e se é adequado. O Sr. Deputado compreenderá. Nós temos cerca de 9.800 advogados a prestar, formalmente, a prestar apoio judiciário. 9.800. Supostamente, isso deve ser feito em regime de escala e por concurso. Por isso é que há pouco sublinhava que entender como uma forma de oferir uma remuneração certa e permanente significa que algo não está certo. Ou seja, algo se passa com os concursos, ou algo se passa com as escalas, porque não pode calhar sempre à mesma pessoa. Não é possível haver uma remuneração certa e permanente de forma reiterada. Nós sabemos que pode
ter acontecido, em função do regime de concursos, isso ter acontecido e ter vindo enfim, embora isso contende com princípios outros. Não vou agora estar aqui ainda a detalhar mais, contende com outros princípios, porque o acesso tem que ser um acesso generalizado, digamos assim, voluntário, como é evidente. Embora também me deixe dizer, e em benefício da profissão, muitos advogados que não estão no acesso ao direito fazem o seu pro bono. Não, neste momento não são propriamente, não são propriamente obrigados neste momento pelos estatutos, Sr. Deputado. Isso já foi, não, isso já foi assim em tempos, Sr. Deputado. Antigamente, e era bonito, porque era a contrapartida de missão de serviço público pelo advogado. Mas eu compreendo, os tempos eram outros, os advogados eram muito menos, isso hoje não é possível. Nem eu estou a defender esse modelo. Quem pode entender faz e continua a fazer. Agora, o problema é que há 9.800 advogados formalmente a fazer acesso ao direito. No sistema, para o mesmo número de processos, existem 1.700 juízes e 1.400 procuradores. Acresce que há, de facto, alguma concentração, digamos assim, na medida em que este regime é pago por ato, o que significa, a maioria dos processos não tem nunca só o interveniente. O Sr. Deputado tem aqui processos em que há 32 advogados diferentes a intervirem, 19, 18, em que um processo simples custa ao Estado 100.000 euros, em que há advogados a oferirem por ano 75.000 euros. Sr. Deputado, isto já não estamos a falar de acesso ao direito. Isto estamos a falar de problemas que o sistema tem e que têm que ser corrigidos. Pronto. É tão só e apenas isso que se quer. E repor imediatamente os mecanismos de fiscalização. Porque, de facto, é isso que tem que ser feito. Quanto a esta auditoria, esta auditoria parte do apuramento nos processos. Portanto, não há aqui nenhuma confusão que possa ter havido. Em matéria de confusão com notas elaboradas pelas secretarias judiciais. E a esse propósito, deixe-me referir, uma vez que entronca na questão das custas, Sr. Deputado, que a padronização das custas que se propõe visa exatamente acabar com o inferno em que está transformada a vida dos funcionários, com a necessidade de harmonizar os vários regimes de custas. São milhares e milhares de horas que se perdem nos tribunais, como os operadores sabem, a fazer contas de custas. E, portanto, a padronização das contas de custas, que está proposta e a ser discutida, vai permitir, isto é a uniformização, tem um regime transitório adequado, vai permitir, de facto, poupar muitas milhares de horas de trabalho, libertando recursos para outros atos. Deixe-me também referir que, tal como eu disse, o pagamento não está dependente, o pagamento dos montantes dos honorários não está dependente do resultado da auditoria, Sr. Deputado. Eu tive o cuidado de dizer que nós já efetuámos pagamentos de 16 milhões, mais 1,6 milhão, relativamente ao último trimestre Portanto, não for, ao contrário do que se ouve dizer, ninguém parou os pagamentos do acesso ao direito. Fomos pagando na medida em que íamos tendo alguma receita própria, que é onde ainda podemos retirar alguma coisa. Como também referi, recebemos 40 milhões de euros de dívida só no acesso ao direito. Portanto, está longe de ser uma situação constituída agora. Portanto, desse montante, 40 milhões de euros é de 2000, já pagámos, relativamente ao último trimestre de 2010, este montante que acabo de referir em 2 tranches. Portanto, não há pagamentos dependentes de avaliações, só ficam dependentes aqueles em que há detectada, é evidente, qualquer irregularidade. Embora em muitos desses, devo dizer, os pagamentos já estão efetuados. Em muitos desses, os pagamentos estão efetuados. Relativamente